E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tido um excelente final de semana, que vocês tenham feito ótimos trades no dia de hoje. Nós vamos conversar hoje especificamente sobre uma técnica que eu chamo de One Punch. Na verdade, é um conceito que boa parte dos trades deveria assumir na sua vida. Vamos falar um pouquinho logo depois da nossa vinheta. Bom, o conceito One Punch, o que é o conceito One Punch? O conceito One Punch é: a gente deve tentar buscar o nosso resultado, a nossa meta no mercado com a menor quantidade possível de trades. A menor quantidade possível de trades. O conceito basicamente mostra que toda vez que a gente entra no mercado, a gente está se expondo ao risco. Então a gente vai fazer o trade quando ele estiver absolutamente perfeito dentro do modelo exato que nós tínhamos originalmente preconizado e entendido. E quando aparece aquele trade, a gente bate a posição, calcula nosso risco, bota nosso alvo, bateu no alvo do dia, deu, acabou o dia. Tá? Isso é o modelo One Punch. Diminuir o máximo possível o conceito, a quantidade de trades. Percebam, se vocês se permitem fazer quantos trades vocês quiserem, seja no day trade, ou seja no swing trade, ou seja num gráfico semanal, isso torna vocês menos seletivos. Porque tu pode fazer um trade hoje, se der errado, tu faz outro trade amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, e daí vai fazer um monte de trade. E você não se torna exigente. Agora, se você colocar uma regra operacional na sua forma de trabalhar, que é a seguinte: cara, eu só posso fazer um day trade por dia. Ou eu só posso fazer 2 day trades por dia. Se você colocar esta regra para você, ou por exemplo, eu só posso fazer um swing trade por semana, o que necessariamente você fará se você tiver uma regra imposta em que você só pode fazer um swing trade por semana? O que você vai fazer? Você vai esperar o melhor sinal possível. Você vai esperar o melhor sinal possível. Por quê? Porque você só tem aquela bala de prata. E você não vai querer desperdiçar essa bala de prata. E se você só pode fazer um trade por dia, só um day trade por dia, você vai esperar o melhor sinal possível para que você consiga, naquele sinal, ter o melhor resultado possível. Isso significa One Punch. Sim, eu tirei esse modelo daquele anime que eu tô curtindo demais assistir com minha filha, One Punch Man. Muito legal o anime. Vou mostrar esse conceito aqui para vocês. SLC3 para mim hoje foi exatamente isso, One Punch. Eu olhei a SLC3 abrindo em um gap de alta, exatamente como o meu modelo preconiza, gap de alta, um candle grande, corpo 2 vezes maior que o corpo dos candles prévios. O candle seguinte a gente tem um recuo da volatilidade. Eu defini minha entrada nessa ruptura. Eu coloquei meu risco do dia de R$500 com stop nessa mínima. E meu alvo do dia, naturalmente, 161 dessa amplitude para cima a partir do rompimento. E o trade evolui. E em 40 minutos eu estava com o meu dia terminado. R$1.016 no bolso, terminou o trade. Acabou o dia, não precisaria e não deveria fazer mais nada. Acabou. Um soco, uma paulada. Espera o sinal, bate o sinal, localiza o sinal, faz o sinal. Como é que eu encontro esses sinais? Como é que eu procuro esses sinais? Como é que eu encontro os papéis bons para operar de day trade? Tá? Como escolher bons papéis para day trade? Bom, basicamente o que eu vou fazer é utilizar isso aqui, ó. Então eu tenho a lista de papéis, dos vários papéis do mercado, vocês estão vendo. E aí no início, nos 10 minutos iniciais do dia, eu coloco eles por maiores variações. E daí, uma vez que eu tenha isso, eu começo a procurar dentro desses papéis, com as maiores variações, quais são os papéis que estão observando a formação de um One Punch, de um parede de proteção. Aí eu vou ali, ó VLID. VLID hoje eu poderia ter operado, eventualmente. Por esse daqui. Olha, Ser 3 não fez One Punch no início do dia.
Esse foi o início do dia, então VLead não teve. A CER3 não teve. Olha a LPSB3, também não teve no início do dia. Olha a SLC3, que foi o que eu operei, formou. Olha a Qual 3. Qual 3, no início do dia, não formou um One Punch. Não formou parede de proteção. Mas veja que depois, ao longo do dia, depois que o papel faz o primeiro movimento, o One Punch, depois ele fez aqui um papel, um trade que eu fiz, uma operação. Um Inside Bar. Esse Inside Bar aqui, eu operei com R$250 de risco para buscar um alvo de 500. Então arrisquei 250 para buscar 2 vezes meu alvo, tá? Que dava R$500. E aí o resultado para esse modelo, para esse trade aqui, foi um resultado de R$500. Bateu no alvo. Tá? Então aqui eu operei esse Inside Bar por quê? Basicamente porque estava completamente a favor da tendência. Eu tinha as 4 médias viradas para cima, média móvel de 4 exponencial para cima, média móvel de 17 para cima, média móvel de 34 para cima, média móvel de 80 para cima. Perfeito, maravilha, fantástico, estou fazendo o trade. Tá? Mas vamos voltar continuando, e aí os papéis que estão mais fortes nos primeiros 10, 15 minutos tendem a continuar mais fortes ao longo do dia inteiro. Por exemplo, Brasil Foods. Brasil Foods eu considerei fazer um One Punch aqui também. Eu pensei em comprar essa ruptura, depois eu trouxe para esse ponto aqui, mas não rompeu, então eu não fiz a compra. Então eu não operei aqui como um trade de One Punch, nem tampouco um parede de proteção. Um papel que eu fiz a operação, mas foi no 15 minutos pela liquidez, foi a Evan. A Evan abriu como um gap de alta, a gente está vendo isso. Depois fez um Inside Bar, que seria o candle de retração da volatilidade, do parede de proteção. Depois fez um novo candle aqui. Quando rompeu essa máxima, eu tomei a posição, dentro de 15 minutos. Esse foi o meu terceiro trade do dia. Eu tinha feito o trade na SLC3, um outro trade na Qual, e esse trade demorou bem mais tempo. Esse trade eu tive que levar até o final do dia porque não bateu no meu alvo. E está aqui o resultado no final do dia para esse trade. R$295. Bom, eu estava com o meu resultado do dia pronto na SLC3, na Qual e na IVA. Não precisava fazer mais nada. Mesmo assim, pediram que eu desse uma olhada no índice futuro. E vamos olhar como é que foi o comportamento do índice futuro para que a gente tenha tido uma ideia de como se comportou os sinais que a gente mostrou aqui para vocês. Primeiro, antes de falar de índice futuro, preciso passar para vocês um conceito muito importante. Gente, anotem aí. Anotem aí. Terceira segunda-feira de cada mês, que é quando acontece o exercício das opções. O mercado não vai conseguir ir para lugar nenhum na parte da manhã. Ele não vai conseguir subir, ele não vai conseguir cair. Por quê? Porque se eu sou uma mega instituição, eu estou vendidaço em Vale, eu não quero ser exercido nas opções da Vale. Então eu vou travar a Vale, eu vou travar a Petrobras, eu vou travar a Itaú. Se eu sou uma mega instituição, eu estou comprado em Vale, eu não quero que aquelas opções virem pó. Então eu vou segurar a Vale, eu vou segurar a Petro, eu vou segurar a Itaú. Então a primeira parte da manhã da terceira segunda-feira de cada mês, o mercado fica congestionado, fica de lado, com as instituições travando a alta e travando a venda, travando a queda. E isso impede o mercado de ir para qualquer lado. O mercado só vai se deslocar no período da tarde, depois das 2h30, 3 da tarde, quando então ele fica solto. E é o que nós vimos acontecer no dia de hoje. O mercado só começou a andar depois das 2h30 da tarde, depois das 2 da tarde, quando as opções foram exercidas. O que aconteceu aqui dentro do mercado no dia de hoje, basicamente? A gente viu exatamente isso. A gente viu uma parte da manhã que abrimos em gap de alta, literalmente. Esse gap de alta que está aqui, ele não nos diz nada. Tá? Ele é um gap de alta que fecha perto da máxima, mas basicamente enfrentando uma resistência logo acima. Então não dava para operar aqui na compra. Depois ele faz um inside bar, mas é um inside bar não muito direcional, dentro de um cenário não direcional, dentro de um possível até mesmo retângulo, se a gente pudesse desenhar aqui. Logo a seguir o mercado faz mais alguns inside bars, depois ele dá uma recuada, vamos botar aqui no 10 minutos, tá melhor. Depois disso ele faz uma recuada, e logo após ele dar essa recuada, essa consolidada aqui, ele faz o primeiro mergulho dele. Esse primeiro mergulho, ele vem até uma zona de suporte observada aqui, ó. E daí ele forma esse fundo e volta a repicar. Volta a repicar, se aproxima inclusive da máxima do dia. E daí ele faz mais um recuo.
Este segundo recuo que vocês estão vendo, basicamente, ele é o início de uma formação de duplo fundo. Observem como esse fundo aqui, ó, esse candle aqui não formou fundo, esse aqui forma o fundo, com a mínima mais baixa que o anterior e a mínima mais baixa que o seguinte. Então este candle já é um fundo. Concordam comigo que este fundo está no mesmo nível desse fundo, nos preços? Está. Concordam comigo que este estocástico lento está mais alto? Isso é exatamente o modelo que eu apresentei para vocês, como eu opero duplo fundos. Então, o ponto de entrada era nessa ruptura. O stop da operação era abaixo dessa mínima e o alvo dessa operação era essa amplitude para cima a partir do ponto que rompeu. O alvo estava localizado aqui, 397 pontos para cima, 395 pontos para cima. Bingo para quem fez esse trade. Honestamente falando, eu não fiz esse trade, eu estava olhando mais ações, eu estava olhando realmente ali a SLC3, a Qual3 e a Evan, então eu não olhei aqui o índice futuro, eu não estava muito afim de operar índice futuro de manhã cedo, porque eu tinha mencionado, como mencionei, normalmente nas segundas-feiras, na terceira segunda-feira de cada mês eu não opero índice futuro na parte da manhã. Mas aí mais ou menos lá pelas 13h30 da tarde, o que eu identifiquei? Opa, um inside bar se formando. Na verdade, esse inside bar ele é um drible da vaca. 1 candle de alta, 2 candles de alta, 3 candles de alta, 4 candles de alta, e daí forma-se um candle vermelho. Eu comprei a abertura desse candle, com stop nessa mínima, e com o meu alvo sendo 161 do meu risco para cima. Meu alvo é batido aqui, e aqui então eu consegui capturar 164 pontos nesse drible da vaca, bem fácil de ser trabalhado. Ainda assim, eu fiquei olhando o mercado, e agora o mercado estava nitidamente direcional. Eu vi essa forte movimentação, com mais 5 candles de alta, não ia comprar aqui logicamente, mas o mercado começa a andar de lado, vocês estão vendo? E andando de lado ele forma exatamente um preço de fechamento de reversão. Olha que lindo esse preço de fechamento de reversão. Uma tendência de alta sólida nos 10 minutos, consolidada, com as médias móveis todas direcionais para cima. Isso para mim é um ponto de entrada muito objetivo, muito claro e muito nítido. E aí quando eu vi o sinal acontecendo, eu decidi tomar a posição, stop nessa mínima e alvo novamente 161 do meu risco para cima. E o mercado acionou o sinal e bateu no alvo e foi um trade bem legal de ser trabalhado aqui, atingindo o alvo. E com isso termino o meu dia de day trades em índice futuro com R$651. E com isso acaba os meus trades. Então com isso, senhores, neste vídeo de hoje nós conseguimos basicamente, de uma forma muito rápida, em 13 minutos, passar para vocês exatamente como é que eu faço para localizar os meus papéis de day trade. Passar para vocês exatamente aquilo que é o conceito mais importante que eu entendo. One punch, um soco. Diminua a quantidade de trades que vocês podem fazer ao longo do dia, ou ao longo da semana, ou ao longo do mês. E automaticamente vocês irão perceber uma enorme melhoria nos sinais que vocês vão estar trabalhando, porque vocês vão se tornar imediatamente mais criteriosos nos sinais. Ok? Entender esse conceito, ele é muito importante de ser dito, ele é muito forte de ser localizado. E aqui eu quero colocar, como última mensagem do dia de hoje, novamente uma frase que o Lao Tse pronunciava muitas e muitas vezes. O Lao Tse, que foi um dos principais pensadores do taoísmo. Ele dizia o seguinte: uma longa viagem começa com o primeiro passo. Vocês estão começando uma longa viagem. Se tudo correr bem na vida de vocês, vocês serão traders por muito e muito tempo. Tudo o que vocês precisam fazer é dar o primeiro passo. Depois o próximo, depois o próximo, depois o próximo. Sempre buscando o quê? Um trade após o outro, executando a técnica com perfeição, executando o modelo com perfeição. Não se preocupem com o resultado financeiro virá com a execução perfeita da técnica. Se vocês ficarem calculando quanto vocês ganharam, quanto vocês perderam em cada trade, isso vai impedir vocês de executarem o trade da maneira correta. Ok? Uma longa viagem inicia com o primeiro passo. Um grande abraço a todos. Eu espero estar junto com vocês nessa viagem ao longo de muitos e muitos anos. Um forte abraço. Não se esqueça de dar um joinha e compartilhar com os amigos. Tudo de bom. Até mais.